falar da campanha dele, desse dia de campanha, essa sexta-feira. O candidato à reeleição pelo PL falou hoje que conversou por telefone com o ex-presidente Michel Temer, do MDB. O presidente afirmou ainda que recebeu um apoio velado de Temer e que deu para entender que o ex-presidente está ao lado de Bolsonaro. Ontem houve um contato telefônico meu com o presidente Temer, ele está fora do Brasil, e ele já, em nota, falou que não vai estar do lado de quem quer destruir parte do que ele fez para o Brasil. Como, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma da CLT. E estará do outro lado. Não falou explicitamente meu nome, mas dá para entender que ele está do nosso lado. Então, agradeço aí esse apoio, mesmo velado, né, do ex-presidente Temer. Algumas vezes conversei com ele ao longo desses 4 anos e no resto, tudo bem. Um abraço aí ao Michel Temer e que volte logo para o Brasil, ok? A verdade é que hoje foi um dia de poucos apoios para o presidente. A gente costumou ver o presidente ali no Palácio da Alvorada, um monte de gente atrás dele, e hoje não tinha praticamente ninguém. Essa é a explicação para tentar puxar Temer e um apoio velado e acho que indiretamente, eu não lembro qual foi o termo que o presidente usou, mas tá comigo. É um pouco disso, porque essa nota que Michel Temer soltou, ao falar das reformas, soa muito como uma crítica ao PT e, no fundo, a grande preocupação. A gente já falou disso ontem ou anteontem? Ontem, né, Raquel? Sim. Tem muito de Michel Temer defender o seu legado, o seu governo, a sua imagem enquanto político, e tem muito do pragmatismo de olhar para o cenário que se avizinha politicamente. Pensando, né, a gente falou muito do prefeito Ricardo Nunes, daqui de São Paulo, que é uma espécie de discípulo político, digamos assim. O Caio estava procurando a palavra ontem. O prefeito Ricardo Nunes tem feito consultas frequentes, quase semanais, se não diárias, com Michel Temer para cuidar da gestão da prefeitura. E Ricardo Nunes tem claramente uma posição que é no campo oposto ao do PT na cidade de São Paulo. Agora, quando Michel Temer também fala na sua nota dos aspectos de democracia, etc., também é uma crítica velada, para usar o termo, em relação à postura do presidente Jair Bolsonaro. Basta lembrar que Temer foi o fiador daquela trégua, melhor palavra, trégua do 7 de setembro do ano passado. Sim. E que, como se sabe, nessa mesma entrevista de hoje, o presidente voltou a fazer afirmações bastante pesadas e graves contra o ministro Alexandre de Moraes. A gente vai destacar algumas delas. Eu vinha trazendo essa apuração, né, Márcio, que o Temer estava esperando essa conversa com o Bolsonaro, mas ele ainda quer se reunir com os seus correligionários, com a base ali do MDB, mas ele está tendendo sim para Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, ele se encontrou hoje com o jornalista José Luiz da Atena. Pouquinho nesse momento aí em que ele falou sobre Temer, foi quando ele estava ali com Datena no Palácio da Alvorada. O candidato à reeleição, desculpa, se puder voltar um pouquinho mais o texto ali. E em seguida, o candidato à reeleição se pronunciou publicamente e num tom bastante exaltado, num tom irritado, o presidente proferiu ataques ao ministro Alexandre de Moraes e ao ex-presidente Lula. Agora à noite, o presidente foi para o norte do país, para o ato religioso do Círio de Nazaré. E o repórter Pedro Teixeira acompanhou a agenda do dia do presidente Bolsonaro e traz para a gente as últimas informações. Pedro, boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha nesta sexta-feira aqui na CNN. Olha só, Márcio, percepção que eu tive durante toda esta semana. Eu acompanhei quase todas as agendas que o presidente fez, principalmente ao lado dos governadores e dos parlamentares que fizeram questão de vir até Brasília prestar apoio ao presidente Bolsonaro neste segundo turno. E de longe, a agenda desta sexta-feira foi a que o presidente estava mais tenso, ou seja, que ele se dedicou a fazer mais críticas fortes novamente ao ministro Alexandre de Moraes, também ao seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva, num tom que ele não vinha adotando, um tom mais alto, mais agressivo. Depois disso, ele chegou inclusive a convidar os jornalistas que o acompanharam durante toda a semana
para almoçar no Palácio da Alvorada. E eu o questionei sobre esta sensação que quase todos os jornalistas tiveram, de que ele estava mais nervoso. O presidente desconversou, disse que não era isso, que ele estava ali no tom de campanha, no ritmo de campanha, que nada estava deixando o presidente mais preocupado nesta sexta-feira, mas foi visível que ele adotou um comportamento diferente dos outros discursos, das outras entrevistas desta semana. Só repassando um pouco da agenda do presidente, ele, no período da manhã, se dedicou a gravar material de campanha para rádio e televisão. Depois disso, retornou ao Palácio da Alvorada, se encontrou com o jornalista José Luiz da Atena e também com o prefeito de Maceió, JHC. Ele depois fez uma entrevista coletiva ali, falando de alguns pontos. Foi justamente nessa entrevista que ele criticou o ministro Alexandre de Moraes. Depois disso, o almoço e seguiu para Belém do Pará, onde ele vai dormir por lá. E amanhã, logo cedinho, por volta das 6 horas da manhã, participa de uma atividade do Ciro de Nazaré, lá na capital do Pará. A gente vai seguir acompanhando. Volto com você, Márcio. Muito obrigado, Pedro Teixeira, que falou com a gente ao vivo de Brasília. Vamos repercutir, vamos trazer exatamente a fala do presidente Jair Bolsonaro, porque, aos gritos, o presidente afirmou que Alexandre de Moraes tem usado a caneta para fazer maldade, tentar tirar ele, Bolsonaro, de combate e desgastar. O presidente ainda disse que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. É o tempo todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar. Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é o cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Tem ver as contas particulares da primeira-dama, movimentações atípicas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. Mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. De ser bem claro, Alexandre de Moraes, a minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. O presidente Bolsonaro ainda atacou o ex-presidente Lula ao dizer que ele é um pinguço, que não tem responsabilidade e tem um rastro de corrupção. Botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Bom, vamos analisar essa fala, esse dia do presidente Bolsonaro com Felipe Moura Brasil, que chega agora do Rio de Janeiro, e um convidado que estamos recebendo hoje, já participou do nosso CNN Prime Time, mas eu não estava aqui, e é uma honra receber Hélio Beltrão. Muito obrigado pela presença dos dois. Eu começo com o Felipe, que é o nosso analista de todos os dias. Felipe, o que você sente primeiro dessas falas tão inflamadas do presidente hoje? Ele começou a semana bastante calmo, bastante tranquilo, cheio de apoios. Hoje, no Palácio da Alvorada, a gente percebe ele meio sozinho ali, estava só o da Atena do lado dele e de novo com aquela retórica bem agressiva. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, o PT, a campanha do Lula, estava explorando duas declarações que Jair Bolsonaro deu, uma sobre nordestinos, outra sobre a hipótese de ele comer carne humana. Então, tudo isso estava sendo explorado e me parece que Jair Bolsonaro quis jogar a batata quente para o colo do Lula de novo, para o colo do Alexandre de Moraes também. Ele tem uma capacidade de pautar o debate público muitas vezes, e muitas vezes ele faz isso dessa maneira mais exaltada. Obviamente, o Alexandre de Moraes já errou diversas vezes. Em outras, não estava errado. É preciso analisar cada situação específica. Por exemplo, o inquérito das fake news, quando ele foi aberto, eu critiquei lá na Raiz uma série de questões, uma série de vícios, a maneira, aberto de ofício pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, passado para o relator Alexandre de Moraes, não houve sorteio, não tinha objeto definido.
E naquele momento não mirava a militância bolsonarista. O então advogado-geral da União era o André Mendonça, que depois o próprio Jair Bolsonaro colocou no STF, ele endossou aquele inquérito, o Augusto Aras, que o Bolsonaro botou na PGR, endossou aquele inquérito, o Jair Bolsonaro saiu em defesa do André Mendonça por ter endossado aquele inquérito como AGU, e só depois que veio atingir a militância bolsonarista é que houve uma revolta muito grande em relação aos vícios daquele inquérito. Em parte, em alguns casos com razão e outros não, porque houve alguns pedidos da Polícia Federal para que houvesse ali uma atitude institucional contra determinados ativistas que estavam ameaçando de morte, estavam incorrendo em atos que são tipificados pela legislação penal brasileira. Inclusive, às vésperas do 7 de setembro de 2021, 3 deles foram alvos de operação por causa disso, ameaçando de morte o próprio Alexandre de Moraes, com declarações completamente absurdas. Aí a adequação a um inquérito cheio de vícios aí gera problema. Mas é claro que uma coisa não exime a outra e as pessoas precisam assumir responsabilidade quando incorrem em algo tipificado na lei. A operação do Alexandre de Moraes contra os empresários, a gente já comentou aqui, foi abusiva, de fato, troca de conversas, mesmo que a gente não concorde com aquelas declarações de um grupo privado, aquilo realmente não era motivo para se fazer aquele tipo de devassa. Então, ele também usa isso politicamente ao longo de uma corrida eleitoral. Existiu corrupção durante o governo Lula? Claro que existiu, estou falando aqui sempre, lembrando do mensalão, do petrolão, de como muitas vezes se aceita muito facilmente esse compromisso do Lula com a democracia, com a Constituição, mesmo com todo esse rastro de sujeira que existe. Agora, é claro que Jair Bolsonaro cobra ali, por exemplo, compromissos do Lula com ministérios, mas ele próprio tem muita coisa que não fica muito clara. Por exemplo, a reforma da Previdência foi aprovada no começo do governo, já estava engatilhada, ali deixada pelo governo do Michel Temer. Mas a reforma administrativa foi atrasada, a reforma tributária foi atrasada, e ele está aí prometendo reforma, posando de liberal, quando muitas vezes não atuou dessa maneira mais próxima do liberalismo econômico. Então, assim, ele fala muitas verdades a respeito do Lula, ele às vezes usa esses erros, às vezes, dos outros para encobrir os seus próprios erros, e a gente tem que analisar cada situação no seu devido lugar. Interessante, Felipe. Agora, Hélio, é importante ter a sua visão de economista, claro, sobre esses pontos dos programas de governo dos dois candidatos, ou a ausência de, porque eles não abriram muito de suas propostas, mas queria ter a sua visão neste momento agora sobre este momento de campanha, que deixa o presidente aparentemente irritado, com essas falas que nós vimos hoje lá no Palácio da Alvorada. Boa noite, Hélio. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. O momento de campanha é muito tenso. Eu acho que está tudo muito nervoso. O presidente Bolsonaro, que parecia que ia acalmar, ficou nervoso aí hoje novamente. Eu acho que isso não é muito bom, mas costuma-se sempre focar muito na forma do presidente e não no conteúdo. Temos conteúdo, não há dúvida de que o governo dele, com o Paulo Guedes na economia, é muito mais liberal do que um governo PT, mesmo sem a gente saber direito o que o Lula vai fazer, mas a gente conhece o passado, né? Um homem a gente conhece pelo seu passado. E ele já anunciou que quer explodir o teto de gastos, revogar reformas que o presidente Temer fez lá atrás, reforma trabalhista e outras coisas assim, e as privatizações e tal. Então, assim, o presidente Bolsonaro pode não ser nenhum liberal, mas o Paulo Guedes é liberal, é razoavelmente consistente nisso, não há dúvida. E o governo Bolsonaro me parece bastante mais alinhado com uma pauta de reformas, que a gente sabe, Márcio, o resto do mundo, em todos os lugares, o que funciona e o que não funciona. E o que o PT e o presidente Lula querem fazer é justamente o lado do que não funciona. Quando você fala do Paulo Guedes, o próprio presidente foi questionado essa semana. Paulo Guedes vai continuar? Ele merece prêmio Nobel. Mas ele vai continuar? E foi embora. E não respondeu. Eu acredito que deve continuar assim, viu, Márcio? O Paulo está fazendo um grande trabalho, está ganhando prestígio em Brasília, ele está conseguindo avançar muito. Eu acho que essa reforma constitucional que abaixou os impostos de combustíveis e energia foi um lance bastante importante que o Paulo Guedes conseguiu, baixou o preço de tudo, sem prejudicar a estabilidade financeira dos estados e municípios. Então, eu acho que ele está ganhando espaço e não vejo dúvida de que continuará no novo governo, não.
Obrigado, Hélio. Jogar um pouco para a Raquel, claro, nossa analista de economia de todos os dias, e está aqui nos ajudando muito a entender a política e a economia. E como ainda neste segundo turno, a economia vai ser um fator primordial para, eu nem digo conquistar eleitores, mas debelar dúvidas que ainda existam nas duas candidaturas. Mesmo que, como você bem mostrou ontem, um monte de dúvida ainda tenha sobre os programas dos dois candidatos. Não está muito claro, né, Márcio? Voltando um pouco ali para a fala do presidente Jair Bolsonaro, sim, você vê que quando ele é confrontado com alguma decisão do ministro Alexandre de Moraes, se não me engano, ele estava falando ali da quebra do sigilo do Mauro Cid, que é o ajudante de ordens dele, que é uma pessoa muito próxima a ele, o presidente se descontrola. E aí ele sai do script da campanha. Se você comparar o presidente Jair Bolsonaro daquela fala com o presidente Bolsonaro da propaganda eleitoral, são figuras completamente diferentes. Nem vou tão longe ao presidente Bolsonaro do começo da semana. Exato, porque você tem esse conflito ali entre duas alas da campanha e entre a própria campanha, o que o Centrão sempre recomenda para ele e o que ele é. Ele estoura e ele acaba trazendo isso à tona. Então, ele faz críticas muito fortes ao ex-presidente Lula, que resvalam ali para um pessoal, uma coisa mais rasa, mas ele toca em pontos ali que são meio críticos para esse eleitor de centro, né? Quando ele chega a jogar, vocês sabem quem vai voltar, vai ser Dirceu na Casa Civil, Dilma no Ministério de Minas e Energia, esqueci, ele cita um outro nome também. Mas, assim, agora também, desculpa, Gleisi Hoffmann, da Casa Civil. Exato, e assim, tirando a Gleisi, que é uma aliada mais próxima, a Dilma e o Dirceu não estão em consideração, certo? Então, é todo um discurso ali de demonização que também faz parte da estratégia. Voltando para a economia, eu acho que nenhum dos dois lados está muito claro o que eles vão fazer. Mas eu discordo do Hélio, eu vejo muito mais aproximação, às vezes, do que diferenças. Porque se você... É claro que tem diferenças ideológicas, diferenças de fundo, mas o Brasil tem problemas tão graves que, quando eles se veem ali, diante da realidade, não tem muito o que fazer. Se você for pegar a questão prática, por exemplo... Todos os dois já deixaram claro que vão ter que mandar uma PEC neste ano para quebrar de novo o teto de gastos, porque não tem como pagar o Auxílio Brasil de R$600 no ano que vem. Não tem dinheiro no orçamento. E todos os dois já disseram isso. Então, assim, o presidente Bolsonaro disse que vai manter o teto de gastos, mas já quebrou o teto de gastos seguidas vezes. Lula não se compromete com o teto de gastos e tem uma enorme resistência a mostrar qual que é a regra fiscal. Fato é que os dois estão com todas essas demandas sociais aí brasileiras e com muita dificuldade de fazer o ajuste que o Brasil precisa, mas a conta chega, né? Qualquer um que sentar ali naquela cadeira vai ter muita dificuldade para ser absolutamente populista ou absolutamente liberal. Eu quero muito ouvir o Yuri Pita, mas antes a gente precisa dar a resposta do presidente Lula à fala do ex-presidente Lula à fala do presidente Bolsonaro hoje em Brasília. Hoje à tarde, na entrevista coletiva que ele deu ao lado de Simone Tebet, Lula comentou a fala do presidente Bolsonaro. É esse trecho que nós vamos ouvir agora. Hoje eu sei que ele me xingou, hoje eu sei que ele está irritado, que ele está nervoso. E ele tem que aprender uma lição de vida. Um homem que é chefe de Estado não pode ficar nervoso, não pode ficar irritado, não pode falar bobagem como ele falou do nordestinos esses dias. Não pode ameaçar cortar verba da educação, de creche, de escola técnica, de universidade, como ele fez. Esse país precisa de muita tranquilidade. A conta oficial do ex-presidente Lula no Twitter publicou a transcrição dessa fala. E aí o presidente Bolsonaro respondeu à declaração e escreveu o seguinte, vai ver na sua tela. Abre aspas. O que um chefe de Estado não pode fazer é roubar, seu vagabundo. Fecha aspas. Felipe Moura Brasil pediu a palavra aí, Felipe? Não sei se para entrar nesse contexto? Na verdade, eu ia citar a declaração que o Lula deu, que mostra já uma estratégia de campanha dele, que é não entrar nesse tom mais beligerante, mais raivoso do Jair Bolsonaro.
Quer dizer, se o Jair Bolsonaro entrar nesse tom para atacar quem for, o Lula vai ficar posando de Lulinha, paz e amor, embora ele tenha um histórico, inclusive recente, de declarações bastante beligerantes também. Lembrando que ele ligou ali os bolsonaristas do 7 de setembro a membros da KKK, né, que virou até piada bolsonarista, Cuscuz Clã, né? O Lula falou daquele jeito meio apertado e aí brincaram aí com o produto tão vendido aqui no Brasil. E ele falou de incomodar parlamentares, a mulher do parlamentar, o filho em casa. O Lula tem uma série de declarações que são bastante graves, né? Fora alguns momentos de machismo e tal, que são relevados muitas vezes pelas feministas do campo da esquerda. Então, assim, o Lula, quando diz que um chefe de Estado não pode fazer algo que muitas vezes ele próprio já fez, há um pouco de hipocrisia, mas mostra a estratégia do Lula para daqui em diante. E eu acho que essa estratégia vem em decorrência do desgaste que o próprio Lula teve quando entrou na provocação, quando caiu na provocação do padre Kelmon naquele último debate da Globo antes do primeiro turno. Até o pessoal da campanha do PT achou que o Lula ia bem no debate e tal, mas que naquele momento deu uma derrapada. E aquilo, de fato, pegou mal para ele. Quando ele foi chamado de mentiroso, de cínico e de ator, ele entrou para o bate-boca, cortou ali para o apresentador, nem sequer a gente ficou vendo todo aquele bate-boca, mas ouvindo no fundo. Isso gerou um monte de memes nas redes sociais. Então, o Lula parece que não quer fazer isso com o Jair Bolsonaro. E ele deixou muito claro quando ele disse: eu não quero brigar com o Bolsonaro, eu quero brigar com a fome. Então, esse parece ser o mote da campanha do Lula. E o Jair Bolsonaro no Twitter, é óbvio, que vai lá citar os escândalos de corrupção dos governos do Lula, da Dilma Rousseff, e pelos quais o Lula foi 3 vezes condenado, depois salvo ali com uma extinção do processo em razão da prescrição. Só ainda mantendo, porque o Yuri não falou ainda sobre esse momento e principalmente esse dia do presidente Jair Bolsonaro, que como eu destaquei ali, o presidente bastante sozinho no Palácio da Alvorada, tinha o Datena do lado dele e só. Quando a gente viu no começo da semana... O prefeito de Maceió, e aí só para dar um contexto, que o JHC é ex-deputado federal e muito próximo de Arthur Lira. Né? Como bem destacou o Pedro Teixeira, apresenta JHC, sim, naquela cerimônia. Mas, de qualquer maneira, destoa bastante do que a gente viu no começo da semana. Vários senadores, vários governadores. Quer dizer, é a hora agora de começar a campanha de verdade, viagens e propostas e debates e televisão. Assim, o script está correto de ambos os lados, de Lula e Bolsonaro, de tentarem mostrar os seus apoios, porque é isso, foi o que a gente viu, inclusive, na propaganda eleitoral, a despeito ali da parte do canibalismo, que é um jogo baixo, mas enfim, tem essa questão de mostrar quem está com quem. Isso é natural, todas as campanhas fazem isso. A grande questão é quem conseguiu surpreender. Né? De novo, aquela expressão que já usei contigo, Márcio. Quem mostrou o gato correndo atrás do cachorro e não o cachorro correndo atrás do gato. Foi muito mais a campanha de Lula conseguir ter, a despeito da forma como foi o Ciro Gomes, depois de toda a campanha do primeiro turno demonstrando ataques, mas principalmente Simone Tebet, a candidata que ficou em terceiro lugar, sem ambiguidades, de forma muito clara, estando ao lado do candidato do PT. Isso é um gol para a campanha de Lula. Mas isso no final dessa semana. Não, no final dessa semana, claro. Porque no começo o balanço pendia para Bolsonaro. Sem dúvida. Com o Romeu Zema ali. Sem dúvida alguma. Então, de novo, mostrar no seu leque. Mas o que eu quero dizer é que, assim, quem conseguiu buscar os adversários e botar no mesmo palanque foi Lula. Bolsonaro conseguiu pegar governadores importantíssimos e Romeu Zema é a joia da coroa desses apoios, sem dúvida alguma, por 2 aspectos. Por ser o governador reeleito do estado em que ele, Bolsonaro, perdeu, porque os demais governadores, tanto do campo de Lula quanto de Bolsonaro, são governadores que estão seguindo os seus eleitores, ou seja, Helder Barbalho está declarando apoio ao Lula no estado em que Lula ganhou. Cláudio Castro está declarando apoio a Bolsonaro num estado em que Bolsonaro ganhou. Eles estão seguindo o vento dos seus eleitores e estão corretíssimos nisso. Né? O desafio é para Zema, conseguir fazer a sua força como governador reeleito com uma votação maior do que tanto a de Lula quanto a de Bolsonaro, de convencer o seu eleitorado em Minas Gerais. Agora, posso ocupar um pouco o teu lugar, Márcio, para ouvir um pouquinho da Alexandra uma questão. Ótimo. Porque, enfim, a gente está falando tanto dessa participação das mulheres e do quanto é importante não só ter mulheres, mas também ter políticas para as mulheres. E o que a gente percebe, e aí o que eu queria te ouvir também, é o quanto esse tipo de debate mais
virulento, mais masculino, entre aspas, e no sentido pejorativo da palavra, como é que isso ecoa, como é que repercute entre as mulheres que querem uma política com mais participação feminina de qualidade, né? E que qualifique o debate? É exatamente isso, né? O masculino e o feminino está dentro de cada um também. E assim, esse jeito mais feminino de fazer, e que a Simone Tebet pode ter mostrado, a própria Soraya, próprias outras candidatas, mostram que essa polarização está criando um distanciamento social que ele não é produtivo. Uhum. Na hora que chegar, que nem a Raquel disse, não é quem vai sentar lá, vai ter desafios para enfrentar dos dois lados, não quer dizer, não vai fazer, né? Concretos. E que por mais que tenham planos de governo, estejam apresentando, falando, ninguém vai resolver todas essas questões, porque estamos num processo econômico complexo. Então, essa briga, ela só afasta a sociedade. Quando uma sociedade pós-pandemia, que é quase que um processo de guerra que um país passa, que o mundo passou, precisaria, no mínimo, de união. Uhum. Então, assim, não leva a nada, né? Não te deixa num lugar confortável de você falar assim, essa proposta ou essa proposta. Não, te deixa num lugar de fazer o que não, né? Então, não é produtivo. A Alexandra, do Grupo Mulheres do Brasil, vai ficar com a gente ao longo de todo o programa.